Oi, eu aqui. Olha eu aqui de novo, gente, tá? Agora eu vou fazer alguns exercícios só para vocês verem como que a gente utiliza, tá? A parte de fórmula, principalmente, que vocês enroscam mais. Nessa parte aqui que a gente viu, tem também muita teoria relacionada com biologia, tá? A parte de osmose, quando você tem o meio hipotônico e um meio hipertônico, né? A água, a osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o hipertônico. Então tá relacionado, por exemplo, tem vários exercícios, né, que falam disso. Quando você salga a carne e ela tem uma durabilidade maior, é porque você está utilizando da osmose, da pressão osmótica, né? Ao salgar a carne, ela puxa a água do alimento e os micro-organismos se proliferam quando a gente tem água. A umidade ajuda, né, a proliferação dos micro-organismos. Então, por isso que salgar a carne faz com que ela dure mais, porque você está retirando a água, com isso diminui a atuação dos micro-organismos. A planta, né, a seiva, o transporte de água também é por osmose. Quando você compra uma flor e você vai colocar num vaso, a gente corta as pontinhas e coloca na água. Esse corte é para facilitar a osmose, né? Dentro da flor, da planta, o meio é mais concentrado, tem uma pressão osmótica maior do que a água que a gente coloca. Então vai ocorrer osmose para dentro da planta, né? A planta é o meio hipertônico e a água que a gente coloca é hipotônico. E aí tem vários outros exemplos falando a respeito de osmose, relacionando com situações do dia a dia e a parte de cálculo. Então é uma aula meio interdisciplinar. Então agora eu vou começar a fazer exercícios com vocês. Primeiro eu vou fazer um de pressão osmótica, tá? Que costuma aparecer bastante. E aí eu vou fazer por vocês um exercício usando aquelas propriedades coligativas, variação de temperatura, tá? Então aqui, ó, um exemplo. Vou resumir o textinho, né? Vocês sabem que o vestibular conta uma história. Então ele fala que a gente tem o sulfato de alumínio, ele só fala. Então você tem que buscar a fórmula, tá? Sulfato de alumínio é um exemplo que eu dei para vocês no roteiro, que tem uma concentração de 0,4 mol por litro. Tá? Eu vou passar o exercício para vocês no roteiro. Tá? Vai estar escrito assim, exercícios feitos no vídeo, para vocês poderem olhar. Tá? Aí ele fala assim, uma coisa importante, está totalmente dissociado. Tá dando uma dica. Ó, presta atenção na fórmula, porque forma íons. Porque quando não está dissociado, ele fala, esse composto em água não ioniza, não dissocia, ou esse composto forma uma solução molecular. Então aqui ele está dando essa dica. Olha que o composto tem íons, que está numa solução que tem uma temperatura de 27 graus Celsius. A pergunta dele é, qual a pressão osmótica dessa solução? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro ver os dados que eu tenho. Eu sei que a fórmula é pressão osmótica volume PV igual a nRT. Só que eu tenho aqui a concentração. Então aqui eu não vou usar essa, porque eu não tenho o volume, o número, tenho a concentração. Quando eu passar o volume aqui para baixo, lembra? N dividido por V, a gente deduziu essa fórmula. N mol por litro RT. Pronto, isso aqui foi dado, ó, isso aqui foi dado, tá? Que é a concentração. Essa substância me dá íons, então vou ter que colocar aquele fator de correção, o Izinho. Então eu vou ter a pressão osmótica, vai ser igual a concentração vezes o R que foi dado. Gente, quando não fornece no exercício é porque em algum momento da prova eles deram o valor do R, vocês não são obrigados a saber decorar, tá? Vezes a temperatura, vezes o fator de correção, por quê? Porque esse composto em água, ele dissocia, ele forma, separa íons, né? Vamos substituir os dados? Pressão osmótica é o que eu quero. Concentração de 0,4. O R foi dado 0,082. Temperatura
Para essa equação é sempre em Kelvin, é só olhar o R, tá? Só que ele me deu em graus Celsius. Soma 273, eu vou ter uma temperatura de 300 Kelvin. E o I? O I é a quantidade de íons. Quando você está com 100% dissociado, eu tenho 2 do alumínio com 3 do SO4. Tá no roteiro esse sal. Tenho 5 íons. Então, aqui o I, quando é 100% de dissociação, é nada mais que o número de íons. Pronto. Acabou o exercício. Tá? Ele conta uma história, que pressão, qual a diferença de pressão osmótica? Ele fala que isso daqui está numa membrana. A diferença é a pressão osmótica. Esse valor bonitinho vai dar 49,20 ATM, porque o R está em ATM. Uma aplicação. Tem exercício, gente, de pressão osmótica que pergunta a massa, aí você substitui aqui a massa. Tem exercício que dá o volume separado e aqui me dá a massa para a gente achar o mol. Depende muito dos dados, o que você vai usar. Mas é muito importante isso aqui, tá? Quando você tem um composto que forma íons, você tem que adicionar esse fator de correção, tá certo? Agora vamos fazer um exercício que faz o cálculo, aquela variação de temperatura, de ebulição e de congelamento, né? Que eles falam. Então, essa segunda parte aqui também tá lá no roteiro de vocês esse exercício, tá? Então, ele fala o seguinte, nesse exercício. Deixa eu pegar aqui. H, né, gente? Saudade, hein, gente? Tá? Muita saudade. Esse exercício fala o seguinte, ó. Consta que por volta de 600 anos antes de Cristo, os fenícios já usavam o glicerol, subproduto da fabricação de biodiesel, para fabricar um tipo de sabão primitivo. Considerando a constante ebulioscópica. Então, agora a gente está num exercício que vai pedir as duas coisas. Constante ebulioscópica. Isso aqui é dado, tá? Num valor de 0,52. Deixa eu pegar aqui as unidades para vocês verem. 0 é graus Celsius, quilo por mol. Tá? E me deu também a constante crioscópica. Constante crioscópica da água, tá? 1,86 graus Celsius, quilo por mol. Aí a pergunta do exercício. Quando adicionamos 18,4 gramas de glicerol, isso é massa, quando adicionamos uma massa de glicerol de 18,4 gramas em 500 gramas de água, massa de água. Olha só como a gente tem que organizar os dados. Você não pode só colocando os valores, você tem que colocar de quem é, tá? Massa em 500 gramas de água. Os pontos de ebulição e de congelamento da água serão nesta ordem, aproximadamente. O que ele quer saber? Quanto que passa a ser o ponto de ebulição da água sem o soluto, é 100 graus Celsius. Com o soluto, quanto passa a ser? E quanto passa a ser o ponto de congelamento da água? Sem o soluto é 0. Quando eu adiciono um soluto, abaixa, tá? É isso que a gente vai calcular. E aí a gente vai usar a fórmula. Fora isso, o exercício também me deu que a massa molar do glicerol é igual a 92. Isso foi dado, tá? 92 gramas por mol. Então, o que a gente tem? A gente tem que a variação da temperatura de ebulição, é a constante ebulioscópica vezes a molalidade, vezes o I, se a substância me formar íons. O exercício não me falou nada que dissocia.
Glicerol é um álcool, não forma íons, tá? Ele não me falou nada. Então, não tem aquele izinho aqui. Mesma coisa vai ser para a crioscopia. A variação da temperatura de congelamento é a constante crioscópica vezes a molalidade. Vamos calcular a molalidade? A molalidade é a quantidade em mol do meu soluto dividido pela massa em quilo do meu solvente. Então, a minha massa eu já sei que aqui tem que ser em quilo, tá? Massa em quilo. Só que eu tenho que achar o mol, ó. Ele me deu a massa e a massa molar. A gente tem que achar o mol. Aqui, gente, pode fazer por regra de 3, pode fazer por fórmula, o que você achar mais fácil, tá? Se você quiser fazer por regra de 3, ó, pode. Isso aqui é 1 mol. 18,4 gramas. Você acha quantos mols? Vou chamar de M. Ah, mas e se eu usar a fórmula, Arlese? Massa sobre massa molar, gente. A fórmula sai da regra de 3. O M é massa dividido pela massa molar, ó. A massa dividido pela massa molar. Vamos pensar no cálculo. Se não tivesse essa vírgula aqui, 184 não é o dobro de 92? Só que tem uma casa. Qual é o dobro de 1? 2. Coloca uma casa. Então, aqui vai dar 0,2 mols. Esse é o número de mols. Eu preciso da molalidade. Molalidade é o número de mols, deixa eu fazer aqui, 0,2 do soluto dividido pela massa em quilo do solvente, que é a água. Pronto. Descobri que a molalidade... Trava a língua, né, gente? É 0,4 molar que a gente fala, tá? Molar. Pronto. Então, vamos fazer de cor diferente? Para a temperatura de ebulição, vou fazer de vermelho. A variação na temperatura de ebulição vai ser a constante ebulioscópica, 0,52, vezes a molalidade, que é 0,4. Ó, aqui, ó a unidade da temperatura aqui, ó. Esse quilo aqui, gente, vai cancelar com esse quilo aqui. Ó, molar, aqui embaixo é quilo, aqui em cima é mol, certo? Esse mol cancela com esse mol, esse quilo cancela com esse quilo. Vai sobrar graus Celsius. Então, aqui fazendo essa continha, a gente vai ter um valor, deixa eu colocar aqui. Já fiz essa continha, de 0, aproximadamente 21. Na verdade, dá 0,208, tá? Mas o exercício pede para aproximar. Essa é a variação. Variação para mais ou para menos? Quando adiciona um soluto não volátil, o ponto de ebulição aumenta. Aumenta. Se eu adicionar essa quantidade, ele aumenta 0,21. A água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Vai aumentar 0,21. O que eu calculo é a variação. Então, quando ela for entrar em ebulição, ela vai começar nessa temperatura de 100,21. Essa temperatura aqui que ele está pedindo aqui. Vamos fazer agora de congelamento. Vamos mudar de cor para laranja. A variação na temperatura de congelamento é a constante crioscópica vezes a molalidade. A variação na temperatura de congelamento é a constante que é dada vezes a molalidade que a gente calculou, 0,4. Esse valor aqui dá um valor de 0,74. Dá 0,744, mas eu estou aproximando porque é exercício teste. Ele trabalhava com 2 casas só depois da vírgula. Pronto. Só que agora você tem que pensar na teoria. A água congela, aqui eu estou pensando em congelar, a 0 graus Celsius. Quando eu adicionar um soluto não volátil, diminui a temperatura. Diminuiu quanto? 0,74. Então, na hora que a água passar a congelar, ela vai congelar em menos 0,74. Falei 74 e escrevo 75. Louca, né, gente? Né? 0 abaixou 0,74, então vai congelar a menos 0,74. Entendido?
É assim que se faz o cálculo, gente. Então, por exemplo, o que eu comentei no vídeo, né? Ah, lá no Canadá, eles colocam etileno glicol, que é um álcool também, anticongelante. Ah, e a variação de temperatura lá no Canadá, a variação de temperatura aqui tem que chegar a -20. A constante é fixa, aí eles calculam quanto do soluto tem, dependendo do solvente que você colocar. Eu consigo fazer o cálculo de quanto eu preciso do soluto para abaixar a temperatura a -20, né? Então, essa variação aqui de 20. Então, a gente trabalha os cálculos aqui dentro, tá certo? Então, gente, espero que tenha ajudado, tá? Façam os exercícios lá na orientação que eu passo para vocês. Bom, um beijo enorme, tá? Muita saudade. Beijinhos.